pobres extremamente empobrecidos, numa relação de interdependência, ou seja, rico cada vez mais rico, às custas de pobre cada vez mais pobres. Esse fosso social abismal, né, uma redundância até, fosso social abismal, tem as suas raízes no modelo econômico liberal predatório, que gera liberdade para uns, né, e injustiça para a grande maioria. Situação tutelada pelo próprio Estado, cada vez mais enfraquecido na sua função social, favorecendo os interesses privados, voltado para o projeto dos grandes, dos ricos, lesando a dignidade das pessoas e debilitando os direitos humanos. E mais ainda, revertendo conquistas sociais e trabalhistas alcançadas a duras penas nas últimas décadas. Um povo, de fato, abandonado, largado, socialmente coisificado, mercantilizado, expropriado, desprotegido, largado à sua própria sorte. Um país que vive, na realidade, no seu cotidiano, uma ininterrupta pandemia social, de caráter com abrangência sanitária, habitacional, fundiária e educacional. Bom, é nesse contexto de extremo abandono que surgem as associações não governamentais, como é o caso da nossa Associação Caiçara, que está inaugurada como terceiro setor, não para substituir o Estado, necessariamente, cuja função do Estado deveria ser a garantia da liberdade, democracia, participação e justiça social, e, em última instância, as condições de uma vida digna e humanamente feliz. Nossa presença na comunidade, aqui, sobretudo no Ceará, busca ser uma resposta, mesmo em caráter de suplência, provisório, limitado, às pequenas demandas da população desassistida pelo próprio Estado, que deixa de cumprir o seu papel fundamental, isto é, favorecer o bem-estar social de todos os cidadãos. O turismo comunitário e responsável se constituiu nossa prioridade de ação efetiva junto às comunidades litorâneas, prioritariamente. Na realidade, tem sido uma ferramenta que procura responder aos desafios enfrentados pelas comunidades, desde a defesa do seu território, entendida aqui como realidade espacial, mas também como realidade social, política, cultural, além da geração de trabalho e renda, mesmo que numa perspectiva complementar. Ora, a pandemia do coronavírus vai atingir ou irá atingir essa atividade em cheio, né, no primeiro momento. Somos os primeiros a suspender as atividades e seremos certamente os últimos dentro do projeto, do plano de abertura e flexibilidade do governo estadual, seremos a última atividade a retomar, né, suas ações. Ora, toda a humanidade está afetada em maior ou menor intensidade nos seus valores, no seu modo de se organizar, de produzir, de se relacionar, de sobreviver, no caso específico das nossas comunidades. No primeiro momento, ficamos meio perdidos, né, como que atônitos, procurando compreender o que se passava no mundo, o sentido dessa crise, sua letalidade, suas particularidades, numa sociedade como a nossa, fragmentada em estratos sociais tão díspares. Em seguida, buscamos desenvolver anticorpos, né? Essa foi a invenção minha. Anticorpos políticos e sociais para o consequente enfrentamento dessa pandemia que assola a vida, no caso do Brasil, acentuadamente a vida dos mais pobres. Numa segunda etapa, dada a inércia, desorganização e ausência de assistência social do próprio Estado, apostamos em ações caritativas, tá? Né? Ações de caridade, né? No primeiro momento, de solidariedade entre nós, angariando gêneros alimentícios, máscara de proteção individual, material de higiene pessoal e de limpeza para as famílias mais vulneráveis. E a Caiçara, mesmo com suas limitações, nós, com 1.100 famílias, né, 1.100 cestas básicas, o que é muito para as nossas mãos. Aqui não considero as cestas básicas que o município angariou, que foi na ordem de umas 6 ou 7 mil cestas básicas. Com essa ação, nós atingimos aproximadamente umas 6 mil pessoas, envolvendo assim comunidades e grupos produtivos. Bom, uma terceira etapa nos leva a insistir nos cuidados individuais e coletivos da prevenção
e da manutenção do distanciamento social, sobretudo exigindo do Estado e do município transparência na aplicação dos parcos ou poucos recursos destinados para o enfrentamento da Covid. Nós sugerimos, inclusive, aqui para o Poder Municipal, que pudesse destinar do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM, um percentual que fosse constituído um fundo para atender as famílias ou as pequenas empresas ou os pequenos negócios nessa fase. Na realidade, agora caminhamos para um momento especial, né, que é de refazimento de sonhos, de agendas, de planos, de projetos, de intenções, utopias, mesmo com o coração apertado, amedrontado, sofrido. Afinal de contas, estamos no epicentro, no epicentro da tragédia dessa pandemia em termos proporcionais. Então, nós compreendemos que nós não superamos ainda, nós não sabemos o que é, nem sabemos em que fase estamos, dada a confusão que ainda está nesse país. Mas esperamos dias melhores. Obrigado. Otis del litorale dello Stato del Ceará, di Capuí, dall'Associazione Caissara. Adesso chiediamo a Veronica di farci una sintesi, caso posso complementare. Prego Veronica in italiano. Buonasera a tutti, boa tarde para todo mundo. Quello che ha detto padre Lopez, cercando di sintetizzare in punti essenziali il suo scritto, all'inizio dà un quadro generale, pandemia sociale, prima pandemia Covid-19, ed è una situazione che il Brasile sta vivendo a causa di un modello economico liberale predatorio, ovvero un modello economico che crea una distanza, come dice lui, abissale tra i ricchi, che sono i poveri, che sono sempre più poveri. Questa azione di pandemia una piccola collettività, in quanto la comunità rappresenta una prima risposta là dove lo Stato manca in diversi ambiti. In particolare dove si trova Lopez con la sua comunità ha all'attivo un'attività di turismo comunitario e responsabile, che sta cercando insieme alle comunità del litorale di creare una rete sociale, politica, culturale per un'autosussistenza. In questo panorama del coronavirus, questa sua attività è la prima che è stata colpita e sarà l'ultima a potersi riprendere. Quali sono stati gli atteggiamenti? Li ha divisi in 3 momenti. Il primo momento è stato un momento siamo rimasti attoniti davanti a questa crisi mondiale, senza particolari strumenti per capirla. Dopodiché lui ha iniettato questo neologismo di anticorpo sociale, hanno cercato di sviluppare degli anticorpi politici e sociali rispetto a quello che stavano iniziando a vivere anche loro. La seconda tappa è stata quella dell'iniziare a quello che noi definiamo rimboccarsi le mani, partendo dal basso, quindi un automutuo aiuto della comunità che ha iniziato a organizzarsi sono riusciti ad arrivare a 1100 famiglie con i primi strumenti, quindi il materiale di igiene personale, maschere, alimenti, insomma generi di prima necessità.
La terza tappa che stanno cercando di portare avanti è quella del cercare di far capire l'importanza di una prevenzione, del distanziamento sociale e soprattutto trovare gli strumenti per chiedere allo Stato delle risorse che siano destinate alle famiglie o a piccole imprese per affrontare questo Covid-19. Credo che questo è in sintesi il discorso. Finisce dicendo "lutar è preciso", che vuol dire lottare è necessario. Grazie Veronica, veramente una bellissima sintesi. Noi cercheremo poi di tradurre questi testi, poi insomma revisionati da Padre Lopes sulla nostra pagina su Facebook del Consorzio Brasil Trentino, anche sul nostro sito. E è importante ricordare che noi stiamo parlando di una realtà del nord-est. Il nord-est brasiliano è la zona più impoverita, come lo è il sud in Italia. E c'è da dire che nello stato del Ceará, prima eravamo sul litorale con Padre Antonio Lopes, adesso andiamo all'interno, nel sertão do Ceará, nella zona delle savane dello stato del Ceará, una zona dove è molto colpita dalla siccità. E chiediamo a Herbênia de Souza, della Caritas di Crateús, di questo municipio, che ha sviluppato in più di 40 anni un modo di essere chiesa, un modo di essere insieme alla gente per cambiare la realtà. Chiediamo allora a Herbênia come questa pandemia vi ha colpito, la vostra comunità que habita nel sertão. Como é que vocês foram atingidos por essa pandemia e, sobretudo, Herbênia, o que é que vocês fizeram para combater esse momento e afrontar a emergência sanitária? Obrigado, Herbênia. Bem-vindo. Gratidão a vocês. Boa noite aí, não, aqui. Boa tarde para os que estão aqui no Brasil conosco. Gratidão por participar dessa ciranda, né? Bom, eu estou bem no coração do semiárido, né? Então, juntou-se ou acolhemos esse período de pandemias intensa, já um ciclo de 7, 10 anos de seca. Então, esse é um dado que se junta a essa situação tão ameaçadora. Uma outra dimensão é de que justo esse ano nós tivemos inundações. Então, bem que é fevereiro e março, nós tivemos parte dos nossos municípios que foram inundados. Então, toda a lavoura, né, os agricultores e agricultoras perderam como que 90% da produção. Então, isso numa situação de crescente empobrecimento, como é muito marcado a nossa região, então a pandemia, ela é, vamos dizer, um terceiro elemento grave. Porque o primeiro elemento é a ocupação desse desgoverno no nosso país. Essa é uma pandemia imensa que nós temos vivido há 2 anos. Nós estamos no 2º ano. Depois, as inundações nessa relação com os tempos de seca. E, por fim, agora a pandemia. Nós temos uma área de ação em 23 municípios. E o nosso público nesses municípios são as áreas de periferia, áreas de risco, e nas áreas rurais. Então, o povo com quem nós trabalhamos são os sem terra, sem teto, sem água, sem trabalho, sem perspectiva, né? Aqueles que vivem a vagar de um lado para outro em busca de reconstruir possibilidades. Então, é nesse cenário que a gente vivencia essa pandemia. E como é que ela consegue nos afetar, né? Então, dizer também que o nosso público que nós trabalhamos, além dessas categorias de vulnerabilidade, nós trabalhamos também com quilombolas, indígenas e pescadoras de águas de açude artesanal. Então, como é que isso afetou essas 11.540 famílias que nós trabalhamos, né? Diretamente, chegando a atingir aí em torno de 40
46.700 pessoas. Como é que afetou? Primeiro, a nossa metodologia é uma metodologia muito pautada no êxodo que é eu vi, eu conheço e eu estou para ajudar a construir as perspectivas da dignidade da terra onde corre leite e mel, né? Então, é claro que, tendo uma prática de inserção, então essa pandemia cortou, vamos dizer, as nossas pernas, né? Não nos permitiu dar a continuidade dessa presença junto às pessoas, né? E aí, ao lado disso, se intensifica a gravidade na nossa realidade, que é o crescente empobrecimento, que seja em consequência das chuvas, que seja em consequência da perda de trabalhos que não são oficiais, que são bicos, né, como trabalhos de roça, de diária, como limpezas domésticas. Então, esse quadro ficou sem trabalho, sem perspectiva. Também aumentou imensamente o índice de violência. Então, a gente, possuído desses elementos, como é que a gente está tentando ser presença, né? Então, primeiro, é a dinâmica de reinventar possibilidades, recriar possibilidades, né? Que eu acho que esse é um elemento também muito intenso nas nossas vidas aqui no Brasil e nesse recanto de Ceará. Então, a gente tem feito rodízio de presença, né? Nós estamos, vamos dizer, no pique da pandemia. Esse é um momento no interior do auge desse contágio. Então, a gente tem feito um rodízio da presença. Nós conseguimos mobilizar e articular campanhas de solidariedade, né? Então, trazer para a roda a visibilidade desses cenários, né? Tentar dialogar sobre como chegar para ser uma presença, mas, sobretudo, ousar a nos perguntar intensamente por que chegamos a isso, né? E por que chegando aqui somos tão diferentes. Então, é muito mais visível agora o desnível. Eu acho que, historicamente, deve ser uma das primeiras vezes que nós somos mais desempregados no Brasil, uma procissão imensa de necessidades. E aí a gente tem feito com parceiros, com grupos e organizações que têm acesso aos meios de comunicação, porque grande parte do nosso público não tem acesso a esse jeito da comunicação. Então, a gente tem mantido reuniões, temos conseguido fazer semanalmente lives de informação, de formação. A temática é cuidando da vida, cuidando da casa comum, não é? Então, a gente tem feito todo um trabalho de acompanhamento. A gente tem conseguido chegar, então, às famílias com os primeiros socorros, que são cestas. Temos conseguido fazer muitas oficinas com as pessoas, já orientando para a produção de máscaras, para a produção de kits de higiene. Então, a gente tem conseguido fazer esse tipo de acompanhamento, né? E aí a gente tem conseguido, de forma sistemática, acompanhar pelo menos das 11.500, 600 famílias, nós temos conseguido acompanhar em torno de 4.000, né? Tem conseguido chegar com cesta básica, com esses primeiros socorros. Um pouco como que a gente tem Grazie, super grazie Erbenia. Adesso chiediamo a Veronica di darci una mano per fare una sintesi. Grazie in italiano. Obrigada, Ermenia. Ermenia si trova nel centro del Sertão. Il Sertão è questa zona molto secca che soffre già di suo di siccità normalmente, quindi ha questa condizione di
di urgenza che prima dell'arrivo delle piogge mette già in difficoltà la popolazione e i lavoratori della terra, gli allevatori, eccetera. Quest'anno, oltre al problema della siccità, paradossalmente il 90% del problema prima del Covid-19 elencato tre punti fondamentali che sono i tre problemi più grossi, in sintesi, delle popolazioni del Sertão. E sono, in primis, ha messo il disgoverno, il secondo, le alluvioni che hanno fatto seguito al tempo della siccità, il terzo punto, l'arrivo del Covid-19. Le persone che lavora il suo lavoro si dedica particolarmente sono le persone che vivono in periferia o nelle zone rurali. Lei le ha definite le persone del sem. Sem in portoghese vuol dire senza, quindi le persone senza lavoro, le persone senza terra, le persone senza risorse e soprattutto usa molto la parola senza prospettive. E tra queste persone ci sono i quilombolas, gli indigeni e le persone indigene. Il suo lavoro si è rivolto verso lei ha nominato un numero, insomma, di famiglie che sono state colpite da questi tre punti elencati prima, e questo numero raggiunge gli 11.500 famiglie, per un totale di circa 46.000 persone. Il suo lavoro, appunto, si dedica soprattutto alla creazione di una prospettiva di vita e di dignità, per cui in un momento come questo dell'emergenza sanitaria, uno dei nemici maggiori a questo lavoro che si svolge soprattutto in presenza è proprio il distanziamento sociale. Questo distanziamento, e con tutte le altre difficoltà del momento, ha creato anche un'ulteriore problematica, che è quello dell'aumento dell'indice di violenza. In questo momento di picco della crisi loro hanno cercato comunque di creare, l'ha chiamato Rodízio di presenza, una roda di presenza. Roda è il cerchio, no? Ricordiamo la roda di capoeira, per esempio, per capire, non mi viene al momento la traduzione in italiano. Comunque è questo trovarsi in cerchio di presenza. L'hanno fatto attraverso delle riunioni, dei live di informazioni, con l'intento di chiedersi come accudire la propria vita e come accudire al concetto di casa comune. Le prime risposte concrete e pratiche anche per rispondere a questa emergenza e a questi problemi sanitari del Covid-19 è stata per esempio la produzione di maschere e la condivisione e la ricerca dei beni di prima necessità anche in ambito sanitario. Chiude l'intervento dicendo che loro stanno cercando di cucire il filo della solidarietà, cioè cercare che la solidarietà sia un filo che in qualche modo lega e rafforzi la solidarietà. Grazie Veronica Risati della Bottega Ceccovacanti.
E sapete, il Brasile è come territorio 27 volte più grande del territorio italiano. Noi eravamo nel nord-est, adesso ci spostiamo, andiamo al sud del Brasile e andiamo a conoscere una realtà indigena. Come lo sapete, mesi fa Sebastião Salgado, il grande fotografo brasiliano, assieme a tantissime organizzazioni anche famose in tutto il mondo, hanno lanciato una campagna in difesa dei popoli indigeni, non soltanto dell'Amazzonia. Questa Amazzonia che viene disboscata per fare dei pascoli per la produzione di carne bovina, questa carne bovina che arriva anche in Italia. L'anno scorso 117.000 tonnellate di carne bovina prodotta nei territori dell'Amazzonia sono arrivate in Italia, sono state importate in Italia. Então, eu estava dizendo que estamos mudando, saindo do Ceará, do Nordeste, indo para o Sul, para o Paraná, para conversar com a liderança indígena Cacique Celso, del popolo Avá Guarani, que te contará, vai nos contar um pouco como é que a sua comunidade indígena está enfrentando essa emergência sanitária. Grazie, Cacico, grande líder indígena Celso, com você a palavra agora. Bem chegado. Oi, boa tarde a todos aqui, como o Brasil, né? Estava ouvindo também algumas pessoas falando sobre essa pandemia, né, no Brasil. Infelizmente, a gente está no Brasil, passa essa dificuldade todos, né? Não só por causa da pandemia. Vem falando com um parceiro ali, que vem falando antes, a gente já sofreu muitos ataques esse governo, né? Desde que entrou antes também, né? Para nós indígenas também não é só hoje que está difícil, né? Não é só agora que está difícil, sempre foi difícil e sempre a gente consegue com a luta, o direito nosso sempre com a luta, com maiorias de liderança do Brasil todo, né? Estamos unidos também, mas nesse momento dessa pandemia também, né? Que chega na comunidade, porque a gente não sabe também de onde que vem essa doença, né? Mas a gente foi muito assim atacado também, né? Sempre foi atacado e nesse tempo de pandemia também a gente sente que continua atacando, né? A gente já foi vários lideranças mais velhos, liderança importante, a gente já perdeu com uma luta. A gente já perdeu várias lideranças na guerra, que a gente está lutando para tentar recuperar o nosso território. Mas com essa pandemia vindo, né? A gente também está preocupado, porque a gente está preocupado com mais liderança mais antiga também, né? Está em risco nesse momento, com vários lugares, todos o Brasil, a gente está muito preocupado. Eu sou Celso, eu sou uma representante da comunidade Avá Guarani Oeste do Paraná, sou Guarani, e no território a gente também passa dificuldade nesse momento por causa da pandemia, porque nós, a maioria dos parentes, a gente precisa de sair na cidade, tem aldeia que não tem proteção. Primeiro caso que vem confirmado por causa dos trabalhadores indígenas que trabalham no frigorífico, que trabalham na empresa. Desde a pandemia a gente tentou possível para não entrar na comunidade, mas infelizmente através de pessoas, a família que querem, né, sair fora, arranjar algum trabalho para trazer para a comunidade, para a família, né, o melhor para a família. Então, por isso, a gente foi também contaminado com essa doença. E a gente sabe que essa doença espalha muito rápido. E cada etnia, a gente tem diferente assim, cultura, diferente tradição.
Então, nesse momento, a gente está sofrendo muito, parte espiritualmente, parte de reza, parte da pessoa que precisava de fazer artesanato, precisava de sair, trazer recurso através de artesanato. Então, tudo essa através dessa pandemia, a gente está um pouco, assim, preocupando. E como a gente tem também área demarcada, não muito grande, né? Mas tem muitos parentes ali que tá debaixo da lona, na ocupação, né? Acampamento. Então, dessa pessoa também a gente vê que sofre muito, né? Porque depende do governo, né? Independe de algum governo tá tendo ajuda, né? Mas a gente sabe que o governo está bastante assim contra os povos indígenas, antifascista. Então a gente foi atacado sempre e a gente no momento a gente estamos se protegendo. A gente sempre ora por Nyanderu, Deus, né? A gente fala para a gente passar logo isso e voltar com normalidade para a gente tentar fazendo a nossa luta, defendendo o nosso direito, defendendo o nosso território, defendendo o nosso mata, nosso lago, de todo possível, porque esse governo vem atacando, matando a gente, matando a vida, matando o Brasil. Então, esse é o nosso povo que está preocupando. Os povos originários estão preocupados através de tempo crime, né? Principalmente a gente está sofrendo. Então, primeiramente, agradeço essa oportunidade de falar também e agradeço aquele grupo de não governamentais que olha por nós, né? Que está ajudando, né? Porque a gente está sofrendo sempre ataque, preconceito, várias formas de ataque, né? Então, apenas eu coloquei isso aí, né? Porque esse governo se vem, né? Cada vez mais piorando a coisa no Brasil, né? Infelizmente, né? Com toda essa pandemia, com toda essa de economicamente, né? Estamos sofrendo e ainda o presidente, né? Tá brincando com tudo isso, né? Então isso a gente está bastante preocupante, né? O nosso povo, o mundo inteiro, a Amazônia está caindo, está destruído. Então tudo essa preocupação não é só amazonense lá, que pessoa que vive por lá, mas todos nós a gente precisa desse Amazônia, a gente precisa desse rio, a gente precisa dessa terra, né? Então isso a gente está bem preocupado. E é isso, e muito obrigado pela oportunidade. Grazie Celso per la sua analisi e la sua testimonianza. Veronica adesso farà la traduzione in italiano, ci dà una mano. Obrigada, Celso, também. Lui è cacique, cacique vuol dire un capo indigeno dell'etnia Ava Guarani. Inizia il discorso dicendo che per il popolo indigeno non è solo oggi il momento di difficoltà, perché come indigeni hanno sempre dovuto nella loro storia subire attacchi dal potere e dal governo. La soluzione indigena a questi attacchi è sempre stata la lotta. Una lotta portata avanti dal popolo e soprattutto dai loro leader, che in questo momento rappresentano una forza ma anche una grande preoccupazione, perché molti di loro sono anziani, per cui molto esposti al Covid-19. Hanno perso molti leader appunto non solo per la pandemia ma anche nelle continue lotte, perché il governo Bolsonaro incentiva gli attacchi agli indigeni. Il Covid-19 ha raggiunto le loro comunità anche perché molte persone della loro comunità devono uscire dalla comunità per cercare un lavoro che sia di artigianato o che sia
di carattere imprenditoriale in qualche modo, di piccola imprenditoria, quindi tornando poi nella comunità passano il Covid anche ai loro parenti. Un'altra zona esposta a questo contagio sono gli accampamenti che sono stabili e che sono sui confini dell'area indigena dove è stata fatta la demarcazione del territorio. Insiste più volte sul fatto che il governo è contro l'esistenza indigena e dei popoli originari, e per cui sono sempre sotto attacco, non è solo il Covid che li attacca e li preoccupa. Una delle loro modalità di difesa è la preghiera. Ha nominato, scusate, credo che sia Anderu, ma non sono certa. Nanderu sì. È il nome del loro dio. Pregano lui perché possa difendere la foresta, il lago, i fiumi contro questo governo che uccide le persone, la vita e uccide il Brasile. Poi vi rivolge un ringraziamento a tutti i presenti, alle associazioni, sia italiane che brasiliane, e alle associazioni non governative che in questo momento rappresentano una prospettiva per loro, perché il presidente fondamentalmente gioca con tutto, gioca con la vita e gioca con la politica e tutto. Dà una dedica, un pensiero all'Amazzonia, che nonostante sia per molti distante anche in Brasile, comunque viene riconosciuta come necessaria e fondamentale per la sopravvivenza di tutti, e dice che tutta la gente ha bisogno dell'Amazzonia e che è fondamentale preservarla. Grazie Veronica. Celso, Cacique Celso ci ha dato anche gli spunti, e adesso voglio anche improvvisare. O Cacique Celso trouxe algumas coisas importantes, eu queria aqui improvisar, sair dos esquemas. Ha toccato molto il punto di questa situazione di disgoverno a livello nazionale. Come lo sapete, da quasi un anno e mezzo abbiamo Jair Bolsonaro. La stampa italiana la sta seguendo tutto ciò che sta avvenendo in Brasile, ci sono tante notizie al riguardo. Attualmente lui conta soltanto nei sondaggi con circa il 30% di popolarità. All'inizio del suo governo, insomma, aveva più del 50, quasi 60%. E noi viviamo in questo momento di rischio proprio per la democrazia. Settimana scorsa è stata lanciata a livello nazionale una campagna che si intitola Brasil por Democrazia, dalla quale fanno parte tantissime organizzazioni non governative di tutto il Brasile, movimenti sociali come Senza Terra, per esempio. Então, estou contando que semana passada foi lançada em todo o Brasil a campanha Brasil por Democracia, da qual fazem parte diversas organizações sociais e movimentos sociais, como o MST, por exemplo. E eu queria agora fazer uma pergunta que praticamente é a pergunta que já estão fazendo aqui no chat, por exemplo, né? Que tipo de esperança nós, brasileiros, podemos nutrir diante de uma situação como essa de ataques à democracia, aos direitos humanos? Né? Outra coisa, diante da forte presença dos militares no governo, tem um risco que o Bolsonaro caia e tenhamos um governo de militares? Vorrei fare queste due domande messe un po' insieme. Inizierei proprio dalla Erdegna, questa volta, che ci possa un po' raccontare come lei e la Caritas proprio dell'interno sta vedendo questa situazione di
rischio alla democrazia brasiliana e se per caso Bolsonaro cade, c'è il rischio che vadano su i militari? Herbênia, você quer contribuir com o seu pensamento sobre isso, sua análise, por favor? Então, na verdade, a ocupação de Bolsonaro já é um próprio golpe se dando, né? A forma ilegítima, escandalosa, medíocre com que ele entrou e ocupou esse espaço, né? Já é em si uma ameaça imensa. Ele tem se acercado, como você já lembrou os números, né, de toda a força militar. Tem mais ou menos acho que uma semana e meia, que o modo como ele tem se apresentado na imprensa tem sido meio que para dizer assim, vou reduzir um pouco, né, porque a pesquisa que saiu de impopularidade já estava bastante significativa. Então, ele meio que está sendo orientado e está recuando um pouco. Ao lado disso, o vice-presidente tem tomado uma atitude, né, meio que agora de cuidados com a vida, de um olhar atencioso para a região da Amazônia, que é um dos pontos que é mais prejudicado nesse governo, né? Então, aparece com uma atitude de que vai retomar, de que vai cuidar. Então, o que dá para a gente observar é que, por um lado, Bolsonaro quer se manter, e quando eu digo isso, eu digo que ele não quer soltar o osso para os militares. Mas, por outro lado, também, os militares meio que mantêm essa base dele, né? Mas com, vamos dizer, um pé atrás de dizer o que a gente cuida? A gente cuida da democracia. Então, a palavra dizer que os movimentos eles estão se articulando e tentando ganhar força no sentido de dizer temos que segurar, não podemos abrir mão da democracia. Essa linguagem também os militares usam e diz em nome da democracia que nós estamos aqui e que cuidamos da vida. Então, depende muito dos viés de onde você está olhando. A ameaça do golpe, olha, por outro lado, a gente tem o centrão, à direita, e parte da oposição que não se fortalece nessa oposição. Então, tanto a direita como o centrão, como a classe empresarial, mesmo sabendo que é um desgoverno e é um despreparo, uma gestão nesse nível no Brasil, mas é conveniente permanecer ele, porque o modelo neoliberal fica garantido. Entende? Então, é uma mistura, vamos dizer, você conhece muito bem o que eu vou te dizer, é uma coxa de retalho com cores que não tem uma sintonia. Ok. Entende? Então, a nossa realidade, nossa conjuntura é muito complicada. Eu tenho a impressão de que, como ele está se desgastando muito, meio que a esquerda espera essa desidratação total, para dizer ele não tem força nenhuma para legitimar uma continuidade desse modelo. Mas isso tudo pode ser uma omissão da parte da oposição e da parte de alguns movimentos de linha de frente de enfrentar. Agora, também é preciso que a gente saiba que essa pandemia ela tem uma força também de nos deixar preso em casa para o cuidado com a nossa vida e cuidado com a vida dos demais. E que esse espaço aqui é um espaço que chegou a muitos cantos, mas ainda é um espaço privilegiado. Isso. Então, a massa mesmo, o povão mesmo, para a gente ir à rua e fazer acontecer um formato diferente, a gente, nesse momento, está impedido de fazer. Muito obrigado. Verônica, prego, grazie.
Paolo, forse avrò bisogno di tue integrazioni, comunque è stato detto che l'occupazione di Bolsonaro al potere per lei è già un colpo di Stato, un golpe di Stato. In questo momento Bolsonaro ha delle statistiche, sembrerebbe perdere il supporto della gente e in qualche modo c'è dall'altra parte il vicepresidente che si sta proponendo un pochino più attento, per esempio, alle questioni sociali, con uno sguardo, per esempio, verso l'Amazzonia. La classe militare che anche non sta vedendo bene questa impopolarità a cui sta arrivando Bolsonaro, insiste su un concetto dal loro punto di vista di democrazia. Questo è l'unico concetto su cui sono coscienti del fatto che non possono su cui non possono abrir main, in italiano è cedere, non possono arrivare a un compromesso. Però questo attaccamento alla democrazia dipende da dove lo guardi, perché in realtà assicura i privilegi neoliberali. In tutto questo la sinistra guarda, è in una situazione di osservazione, non si muove e vede questo momento di sgonfiamento, di disidratazione, l'ha chiamato, di Bolsonaro, ma non si muove. Il tutto è molto difficile perché non c'è modo in questa particolare situazione di poter scendere per strada da parte della popolazione e dar voce al proprio sentire. Paolo, se vuoi integrare, perché magari è più chiaro il quadro. Grazie Veronica, sei stata molto brava. Vorrei solo aggiungere questo, che secondo Erbegna le forze politiche di sinistra, progressisti, stanno un po' ad aspettare che cosa succede proprio. E in questo senso vorrei invece fare una domanda a Padre Antonio Lopes, una domanda fatta da uno dei partecipanti. Che fine ha fatto Lula? Può tornare adesso che è libero? Então, eu estava falando que Padre Lopes, uma vez que Erbegna trouxe essa questão de que a esquerda, os movimentos sociais estão um pouco esperando o movimento progressista para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. Alguém está perguntando aqui, a figura de Lula, agora que está livre, o que está acontecendo? Por que ele não voltou à tona para representar a alternativa a Bolsonaro? E se você quiser também falar sobre essa questão desse risco da democracia, um risco de ditadura militar, fique à vontade. Outros 3 minutos para você. Obrigado. Multiplique por 3, por favor. Eu tinha preparado aqui uma pequena fala sobre essa questão do golpe, certo? Ótimo. Pronto. Aí, porque, veja só, eu começo dizendo o seguinte, a política tem um dinamismo, vamos dizer assim, uma fluidez impressionante, não é? Agora, nesse tempo do Brasil, assume um conteúdo assim muito espantoso, né? Fenomenal, embora tenha uma sequência, há um projeto por trás, com previsões assustadoras e inauditas. Nem mesmo, eu disse assim, até brinquei aqui, nem mesmo a mais exímia pitonisa arriscaria um palpite. Então, assim, a questão no Brasil é tão imprevisível que não dá para arriscar. A gente está vivendo cada dia os temores, né? Ali. Há um salmo que diz, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, que me livre a cada dia ali e tal. Então, eu me refiro, sobretudo, aos movimentos que contribuíram para a deposição da presidente Dilma. É importante a gente ter clareza disso. Que iniciaram em 2015 e tiveram sua culminância em 2016 com o golpe do capital. O que aconteceu foi o golpe do capital. Todo golpe, né, a uma democracia, na realidade, é um golpe que atende inicialmente de forma muito forte aos interesses do capital e a sua tentativa de se reinventar, né, ali.
Então, o golpe da Dilma, sobre a Dilma, foi exatamente, tem esse caráter, tendo claramente e comprovadamente hoje, né, hoje a gente tem clareza, a anuência do Supremo Tribunal Federal, do empresariado, dos latifundiários, dos banqueiros, do Congresso Nacional, dos meios de comunicação, do capital financeiro internacional, das mídias sociais, né, claro que utilizaram também os fakes, que contribuíram para a ascensão do poder do senhor Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa, né? Pois bem, mas antes de tudo eu queria fazer aqui uma pequena memória, embora eu não seja especialista nessa questão, mas é importante para a gente se situar bem. Uma memória num país que faz de conta que não tem memória. Para alguns historiadores, pensadores e juristas, a coisa vem desde a ruptura com a monarquia. Naquele momento, né, a República, os que defendiam a República, não sabiam o que fazer com os militares. Entende? Ali já havia um problema. O que fazer com essa gente? Por quê? Dom Pedro estabeleceu, mesmo na Constituição de 1824, uma modalidade bastante complicada, chamada de um poder moderador. Na realidade, era um poder tirânico, vamos dizer assim, absolutista. Então, vamos ver aqui. Então, ele reivindicava para si essa, em última instância, o poder de decidir. Então, hoje, numa apropriação até indevida, inconstitucional, tem sido acionado por alguns que sonham atribuir esse quarto poder, ou essa característica de poder moderador aos próprios militares, né, ali. Pois bem, na realidade, aí eu faço uma referência que é o professor e historiador carioca, Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele diz uma coisa importante para a gente ter clareza disso. O poder civil, né, sobre o poder militar nunca se consolidou no Brasil, nunca. Né? Aí eu faço a memória que vem desde a passagem da monarquia para a república. Então, isso é importante a gente ter claro. Então, pois bem, a anistia brasileira é exatamente o retrato disso. O que foi a anistia brasileira? Que foi o resíduo, a borra do golpe militar de 64. Foi exatamente uma acomodação, né, que beneficiou de forma prioritariamente os militares que ficaram impunes, diferente do que aconteceu na Argentina e no Chile ou em outros países. E desde então eles continuam como eminência parda, né, a assustar os diferentes governos, quer seja de direita, de esquerda ou de centro. Né? Para mim, isso é uma tese muito importante, é uma constatação melhor. Então, o que temos no poder hoje no Brasil é resultado de uma elite conservadora, autoritária, preconceituosa e escravagista. É esse o retrato da nossa elite. Uma vez eu dizia isso no debate aí na Associação Tremembé na Itália. Né? A nossa elite brasileira é altamente conservadora. Quantos países na Europa conseguiram fazer uma reforma agrária, a gente aqui está discutindo ainda a possibilidade de uma reforma agrária, mesmo nos modos capitalistas. Né? Mesmo nos modos capitalistas. Pois bem, então o governo Bolsonaro e sua tropa, ele, capitão expulso das Forças Armadas, saiu dos escaninhos mais sombrios de nossa história e representa o que há de pior para os interesses do povo brasileiro e para o Estado brasileiro. Né, ali. Então, ele tem aparelhado as instituições que estão ao seu alcance, o PGU, né, ali tem aparelhado a Polícia Federal, né, e a gente sabe hoje, comprovadamente, praticamente, tem ligações com o crime organizado, com as milícias, e ele tem apostado no caos, no autoritarismo, né? Pois bem, atende assim aos interesses do grande capital financeiro internacional, enquanto isso distrai o povo com bizarrices assassinas. Então, o que a gente quer dizer é que os militares, eles estão contentes, né? Ou pelo menos estão sendo contemplados com um modelo, a Arbênia disse isso muito bem, com um modelo de capitalismo, né? De economia que o Paulo Guedes quer implementar, ou que está implementando. Então, é importante a gente ter claro isso aí. Então, eles simpatizam e aprovam as medidas econômicas empreendidas pelo Paulo Guedes, que tem um caráter privatista e entreguista, e, por sua vez, tem respaldo dos grandes grupos. Né? A Globo, por exemplo, critica Bolsonaro, mas não critica Paulo Guedes, nem as medidas que estão sendo tomadas. Na última entrevista que houve na CNN, na Globo, aliás, ali, Paulo Guedes foi às alturas, não é? Eles criando um espaço
próprio exatamente para projetar o pensamento de Paulo Guedes e, claro, a aceitação de suas medidas. É importante a gente ter clareza disso. E um outro fator, além dessas categorias que sempre estão apoiando o Bolsonaro, que são o empresariado, a Fiesp de São Paulo, os latifundiários, o pessoal do agronegócio, entra um componente complicado, que são as igrejas pentecostais, representada pelos seus pastores midiáticos e da bancada evangélica que está ali, né, que no próprio Congresso. Então, a pergunta fundamental: tem perigo de um golpe militar? Né? A gente diz, mesmo dizendo que nenhuma vamos dizer assim, pitonisa arriscaria uma opinião, eu digo que não. Por quê? O golpe foi dado desde 2016. Aliás, o golpe vem desde 1988, né? Talvez vocês são mais jovens, os brasileiros que estão aqui, quando da Constituição ali houve uma queda de braço terrível, né? Vários grupos com interesses, assim, a bancada, vamos dizer assim, dos bancos, dos banqueiros, dos latifundiários, dos empresários, ali foi, com os movimentos sociais, foi um duro embate. E essa Constituição tem sido, de uma certa forma, dilapidada ao longo desses anos, não é? Ali. Então, isso, na realidade, se constitui um golpe, não é? Ali. Em 64, o golpe foi dado, não houve anistia, e agora, com a Dilma, em 2016, esse golpe teve um caráter institucional, lastreado pelo teatro falacioso da Operação Lava Jato, contra a corrupção, incluindo um aspecto que hoje está, vamos dizer assim, que hoje foi desmascarada. Aqui a gente vai incluir o próprio Tribunal de Contas da União, né? Aqui incluir não. Nós vamos informar que o próprio Tribunal de Contas está fazendo uma auditoria ou uma pesquisa ou fazendo aí qualquer coisa, não sei bem, de caráter mais legal, no sentido de ver o tamanho da presença dos militares no governo, que hoje não são só 2.000, 2.500 na área executiva. Se estima que são mais de 3.000 militares que estejam ali. Inclusive, está no Gabinete Civil, Vice-Presidência, na ABIN, claro, no Ministério da Saúde e vários ministérios em cargos de segundo ou outros escalões. Pois bem, então se pergunta, os militares estão sendo agraciados com as benesses do governo, né? Então estão contentes, salários consideráveis, um leque de vantagens e benefícios. Então, por que o golpe? Né? Por que golpe? Quando o golpe já está instalado ali e tal. Quando muito, nós vamos nos deparar com outra revolta de policiais, um outro militar por ali, sem maiores consequências. É o que eu penso também. Portanto, não há possibilidade de golpes nos modos tradicionais, né? A da quartelada, tomar a rua. Para quê? Não há necessidade. Então, eu digo assim, com um pouquinho de ironia, até as ditaduras se reinventam, né? Se modernizam. O golpe está posto, sobretudo, mesmo no governo tosco, e sobretudo nesse governo tosco do Bolsonaro. Então, na realidade, talvez os italianos compreendam bem, é uma ópera bufa, não é? De mau gosto que está instalado. E aqui eu só vejo uma alternativa, né? Uma alternativa. E aí eu faço um link, me permito, faço um gancho com a história do governo Lula. De fato, o Lula tem perdido ritmo e tem perdido força depois que saiu da prisão. Né? Por quê? Até a prisão ali, nós tínhamos, de uma certa forma, uma bandeira, né, ali de enfrentamento. A pandemia, de uma certa forma, ela vai obscurecer esse movimento do Lula e, de uma certa forma, o próprio governo, os militares, etc., percebem que o Lula pode não se constituir mais uma ameaça do ponto de vista eleitoral, né? Pode, porque vai perdendo fôlego. Talvez o Lula e quem defende essa liderança que possa reunir ou agremiar demais lideranças aí em torno do Lula, eles não tiveram a habilidade suficiente para perceber como se colocar nesse pós-cadeia, na liberdade do Lula. Então, assim, eu não acredito que o Lula ou o Ciro, ou quem quer que seja, se constitua numa grande liderança que venha contribuir fundamentalmente com a superação desse momento. Eu acho que é o povo nas ruas. É o povo nas ruas, é a mobilização popular, independentemente, inclusive, dos partidos tradicionais de esquerda. Eu acho que, lamentavelmente, desgraçadamente, a gente não pode ir às ruas. Né? Não podemos ir. Mas eu acredito somente o povo, a mobilização do povo nas ruas será capaz da gente
não necessariamente enfrentar o golpe, porque tudo indica que o governo Bolsonaro vai tirar todo o seu mandato pelo aparelhamento das instituições, pela dificuldade também do Supremo Tribunal Federal de agir, porque ali também são pessoas que têm vinculações bastante complicadas, inclusive com crime, né? Com crime ali. Então, é uma situação bastante imprevisível. Né? Imprevisível. Obrigado, Padre Antônio Lopes, pela sua análise. Grazie, Padre Antônio Lopes, pela sua análise. Verônica, ti chiedo di fare una sintesi e poi passiamo a altre domande che stanno facendo sulla chat. Lopez risponde c'è un pericolo di un colpo militare? No, secondo lui no, perché il colpo militare è stato già fatto nel 2016 con tutta la questione del lavagiato della Presidente Dilma. Già c'era un movimento, si intuiva un movimento da parte degli impresari, dei latifondiari, dei lavoratori delle banche che iniziavano a muoversi per la presa del governo di Bolsonaro. Io sento mi sentite? Sì. Paolo? Sì, Okay. sì. E poi fa un riferimento alla storia dicendo che in un paese dove si tende a dimenticarsi che ci sono delle memorie, lui ricorda che alcuni storici e pensatori, la rottura quando è caduta la monarchia in Brasile, già i repubblicani di allora non sapevano cosa fare con i militari, la forza militare, il loro potere. Poi continua citando Carlos Ficus dell'Università Federale di Rio de Janeiro che dice che il potere civile non si è mai riuscito a consolidare sopra il potere militare. Quindi tutti i privilegi che il primo colpo militare del 1964 ha dato a tutti i militari, questi privilegi non sono mai stati tolti. Quindi la loro presenza e il loro potere nelle questioni politiche è ben presente, è sempre molto forte, che sia con la destra o che sia con la sinistra. Quello che oggi sta vivendo il Brasile è il risultato di un'elite conservatrice, autoritaria, razzista e schiavista. Dice che semplicemente la dittatura oggi si è modernizzata, quindi ha trovato altre forme di garantire i privilegi, non è più magari ricorre a delle violenze dirette, ma a diciamo un gioco di cintura per arrivarci. Quindi dice che si è solo modernizzata. Per quanto riguarda Lula, secondo lui Lula ha perso forza da quando è uscito dalla prigione e la situazione post carcere non è sicuramente aiutato. Quello che Lula può fare a livello di influenza politica è oscurato anche dalla situazione della pandemia. Quindi lui crede che l'unico strumento in grado di sovvertire questo quadro politico e di potere è il movimento del popolo nelle strade. Grazie Veronica, gentilissima. Chiederei al cacique Celso, agora vou perguntar para o cacique Celso, chiederò a lui soprattutto se secondo lui, che ha una visione anche ampia della realtà, della situazione politica brasiliana, se lui vede speranza, segnali di speranza nei movimenti sociali come lo stesso movimento indigeno in tutto il Brasile che sta crescendo, se lui vede speranza
anche magari nei partiti di sinistra, e come valuta questa cosa qua, questi partiti di sinistra che sono divisi? Cacique Celso, eu queria que você contasse um pouco a sua visão sobre a atual situação política do Brasil hoje, a partir do seu movimento indígena. Eu acho que você faz parte de um movimento muito maior, mais amplo em nível nacional, dos povos indígenas, e você vê esperança nessa organização para enfrentar essa situação de risco, talvez não mais de ditadura militar, porque a gente já vem vivendo desde o golpe institucional de 2016 contra a ex-presidente Dilma, né? Uma situação de desrespeito à Constituição, de negação de direitos. Como você está avaliando essa situação, Cacique? Opa, estava acompanhando a fala de todos também, a situação dos políticos, né, dos brasileiros. Como a gente sabe, né, que a gente sofreu, né, esse golpe, né, desde daquele 2016, e nós também, o povo indígena, né, a gente tem também articulação muito forte. A gente tinha que fazer isso, né, porque o governo nunca respeitou a nossa Constituição. Ele sempre, principalmente esse governo atual, né, não quer saber, né, a nossa Constituição, o direito dos originários, né, a violação do direito, a gente sofre muito, né, que nem eu falo, não é só hoje, mas a gente foi atacado muito mais desse governo, né, mas a gente tem esperança sim, né, com todos desse movimentação dos povos indígenas. A gente conhece vários indígenas que lutam com o povo mesmo, não é só com povos indígenas, mas com brasileiro mesmo, né, o Brasil no mundo inteiro. Então a gente percebe que o Bolsonaro também, como a gente vê, né, ele desde primeiro ele entrou ali, parece que ele que queria fazer de tudo, né, mas ele não conseguiu. A gente lembra muito bem que os primeiros ataques que a gente sofreu no primeiro mandato deles, né, questão de saúde indígena, mas como bastante espiritualidade com movimentos indígenas, a gente conseguiu evitar isso aí, né, com saindo na rua, fazendo protesto, né, fazendo aliado, né, tudo com isso a gente conseguiu manter o direito que a gente conquistaram com muita força e com muita luta, né? E também a gente percebeu que tem 2016, né, época do político, a gente conseguiu também algum deputado federal, né, como Joêmia, que ele entrou ali, né, que defendeu muitos povos originários, muitos povos indígenas, né? Então isso foi, acho que o primeiro conversa do movimento também, né? Cada vez mais nós, povo originário, também soube entrar ocupando esse político para a gente entender e para a gente defender, né? Acho que através disso a gente vai ter esperança ainda, porque cada governo que entra ali, né, a gente sabe que sempre foi atacado o nosso povo, né? Mas a esperança que a gente sempre tem, né? E toda vez que a gente sofre ataque, a gente fica mais forte, porque nossa espiritualidade ela tá aí. Todas lideranças que foram lutando, quando perde a vida, ele está junto com a gente, sempre lutando. Então, com a espiritualidade mesmo, como nós, os povos indígenas, a gente acredita que logo, logo esse Bolsonaro aí vai cair e com certeza a gente vamos estar mais assim, tranquilidade aí, mas no momento como essa pandemia, a gente não sabe quando que vamos voltar à normalidade, mas a gente, quanto isso, a gente está preparado sim para a gente enfrentar tudo isso. A gente já viveu mais de 500 anos, então
não é agora que esse governo vai acabar o nosso povo originário. Então, a gente estamos preparados para a luta, e junto com todos os apoiadores e todas as pessoas que estão contra desse Bolsonaro, temos que a gente reunir e combater esse outro corona que está aí, né? Grazie, Cacique Celso. Prego, Veronica. Celso dice che il governo Bolsonaro già dal 2016, appena nel primo mandato, non ha mai rispettato la Costituzione, ma non è solo il governo Bolsonaro, ma in generale il corpo politico brasiliano ha difficoltà a rispettare la Costituzione laddove c'è scritto della tutela dei diritti dei popoli originari del Brasile. In particolare il primo mandato di Bolsonaro ha rappresentato per loro una crisi a livello di tutela della salute indigena, ed è stato il primo momento rispetto a questo tema in cui hanno iniziato le prime manifestazioni indigene. Solo un deputato in quell'anno, Joeme, ha manifestato un interesse verso la difesa del popolo indigena. La speranza degli indigeni è sempre stata la lotta agli attacchi dei vari governi. Lui crede che sotto attacco le comunità indigene diventano più forti, perché la loro forza più grande è la loro spiritualità, che non li ha mai abbandonati. Dice che sono presenti i popoli originari da più di 1500 anni e che non sarà di certo questo governo che decreterà la loro estinzione. Grazie Veronica. E c'è una frase di Cacique Celso che mi ha colpito molto. Ogni volta che subiamo un attacco diventiamo più forti. E penso che sia una frase che ci possa guidare. Noi stiamo andando verso la fine di questo evento, un primo evento che stiamo facendo. È importante tener conto di questi incontri virtuali, non possono andare oltre un'ora e mezza, perché se non è troppo. Se c'è qualcuno che vuole fare un saluto finale tra i partecipanti, eu queria agradecer muito o Cacique Celso por uma das frases que muito me emocionaram. Toda vez que nos atacam, a gente fica mais forte. E a gente abriu agora para quem quiser fazer uma saudação final, inclusive a Herbênia, Cacique Celso, Padre Antônio Lopes, quiserem fazer uma saudação final, fiquem à vontade. Estamos indo para os finalmente, e é importante que esses encontros virtuais não vão ou além de uma hora e meia. Pois não. Prego, a parola aqui. Quem quer falar? Uma saudação final. Posso? Pois não, Herbênia? Oi. Celso? Celso ou eu? Você pode ir. Posso. Bom, então agradecer desse espaço, mas dizer assim que, dada essa situação, acredito que a situação mundial é uma situação que nos convoca a um olhar. E falando agora desde o Brasil, que vivemos, claro, a gente sabe onde o sapato aperta quem está calçando, então falo desde aqui da nossa dor. Como você sabe, e tem um canto muito, muito bom que é faz escuro, mas eu canto porque o amanhã há de chegar. Então, nos move também aqui no Nordeste, no semiárido, a resistência. E nos damos conta já há um tempo de que
há um distanciamento das bases. Então, avançamos muito nos escritórios, nas organizações, e acabamos ficando bastante lenta o investimento na formação das bases. Então, eu acredito que uma das aprendizagens que a gente tem desse tempo é que é preciso voltar à inserção. É preciso, fundamentalmente, insistir nos processos de formação para desconstruir esse modelo de formação. É preciso que agora a gente aprenda com esses fios que a gente foi costurando, de que a coluna vertebral não pode ser o capital. E a gente não pode ser eternamente vítima de um modelo consumista. Mas a gente precisa resgatar aquilo que nos move, que é a solidariedade. E isso que é uma coisa profundamente natural em todos nós. E precisamos cada vez mais entender como energia, como cuidados pela vida, a religião, e não como uma aliança amortecedora da liberdade e da possibilidade de ir à rua. Então, um dos elementos também utilizado nessa conjuntura, que tanto tem tratorado a vida, é a religião. Então, a gente precisa também resgatar a dimensão do Deus que é libertador, né? Que é capaz de escutar as dores, que é capaz de conhecer, mas que é capaz de estar em nós e conosco no movimento pela vida. Então, eu quero finalizar dizendo que é missão de todos nós, né? Cuidar da vida. E quando eu falo da vida, eu estou falando da vida da casa comum, da sua totalidade. E vocês que estão aí, né, nesse espaço mais de universidades, né? Aqui no Brasil também a gente precisa acordar muito para isso. É muito importante resgatar aquilo que historicamente já houve tanta contribuição, que é o movimento estudantil, que é o movimento da universidade a serviço do cuidado da vida. Então, é missão de todos nós entrar nessa ciranda, respeitando as diferenças, mas acertando o passo para cuidar da vida, para que a gente possa superar esse desmando, não é? E a gente tem que, sim, somar. Somar não para nos preparar para como reagir a um golpe, mas para retirar esse modelo que está aí, que é extremamente danifica a vida humana. Muito obrigado. Muita gratidão. Gratidão. Verônica, puoi fare un riassunto? Quindi Erbenia dice che ha citato una canzone che dice che è sertaneja, che dice è scuro, si è fatto scuro, ma io canto perché il domani deve arrivare. Dice che la colonna vertebrale della vita non può essere il capitalismo, ma che la missione stessa è la vita, la casa comune. È l'unico strumento per far cadere questo modello imposto capitalista è formarsi e essere solidali. Grazie, la parola resistenza è una parola molto presente in tutto ciò che Erbenia ha condiviso con noi. Chiederei per parlare di resistenza appunto un saluto finale a Celso, che da più di 500 anni il popolo indigena resiste a questo modello di sfruttamento del suo popolo e della natura. Celso, você quer fazer uma saudação final, por favor? Você que é uma pessoa da resistência também. Sim, na verdade só queria agradecer mesmo também nessa oportunidade, né? E agora há pouco, daqui meia hora também eu tenho outra reunião com a deputada Joelma lá em Brasília, né? A gente vai conversar sobre algumas dificuldades da região também, mas primeiramente agradeço, né? Porque nesse momento a gente tem que ter esperança, né? Todos nós, a gente não podemos perder a esperança, a gente tem que continuar a luta, né? A gente sabe que o povo brasileiro, a maioria são pobres, né? Que sofrem muitos ataques, então a gente tem que reunir e a gente está enfrentando tudo isso, né? Porque nós também sempre, aqui na nossa base, nas aldeias,
A gente aprende muito com nossos mais velhos, espiritualidade, né? E quando a gente fala na espiritualidade, a gente fala o Juruá, né, que é o branco, que é o invasor, né, que a gente, mesmo que o governo chama a gente, mas são invasores, mas a gente sabe como que a gente está, né, desde o mundo, desde o Brasil, né, desde perto do Brasil a gente estava assistindo aqui e a gente aprende, continua aprendendo com os mais velhos, né, e com certeza esses governos brasileiros, com tudo o ataque que ele fez, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos a preocupação que a gente tem no Brasil, né? E o governo não sabe. A maioria não sabe o que está acontecendo. A maioria pensa só no recurso, pensa no dinheiro. Ele não pensa na vida que existe no mundo, né? Uhum. Então, a gente está brigando. Sempre o meu discurso, quando eu falo, né, eu sempre por salvar o mundo, salvar a vida, não assim de dinheiro. No Brasil tem muitas coisas ainda que a gente precisa da nossa ajuda. O espírito precisa da nossa ajuda. Então, isso a gente aprende muito com nossos mais velhos, que eles que são mais atacados nesse momento como espiritualidade. A gente percebe muito bem como nossa luta sempre forte com o povo guarani. A gente sempre vê esse futuro, o que pode acontecer se a gente não cuidar desse nosso terra, porque para nós terra é sagrado, para nós água é sagrado, né? Então, tudo isso a gente está me preocupando. E eu quero que o Bolsonaro entenda isso. Eu quero que o Bolsonaro veja esse lado, porque com certeza a esperança a gente tem, mas com certeza quem Deus, quem faz a terra, né? Ele não é dono da terra. Então, dono da terra, um dia ele vem aqui e entrega para o dono, os povos brancos, os povos brasileiros, o invasor, a gente fala invasor, né? Certo. Nós, povos indígenas, a gente fala invasor, porque muitas vezes a gente sofre preconceito, como a gente está aqui, fala que nós somos invasores, né? Mas não é. Eles que são invasores. E o Bolsonaro não era para ter ali, né? Isso. Sempre eu falo, todas as lideranças indígenas, a gente precisa se movimentar e ocupar esse espaço para a gente defender esse Brasil. Exatamente. Então, isso, muito obrigado essa oportunidade e continuar qualquer coisa, estamos aí para a gente estar falando sobre isso. Muito obrigado. Nhanderu está com nós aí, com certeza, mais forte. Obrigado. Muito bem. E você dá um abraço a Joênio Wapichana. A gente é companheiro de uma organização chamada Choca, que trabalha com inovação social. E a Joênia é a primeira grande advogada indígena do Brasil que foi eleita deputada federal. Belíssimo. Manda um abraço para ela. Verônica, por favor. Quindi il messaggio di Celso è non perdere la speranza, bisogna unirsi, bisogna manifestare. È molto importante di nuovo per loro la spiritualità. È un momento sempre molto forte all'interno dell'Alteia dove ci sono gli insegnamenti di quelli più vecchi, delle persone anziane. Poi dice che chiamano le persone indigene gli invasori, quando gli invasori storicamente sono stati altri. Dice che questo disgoverno di Bolsonaro e molte persone in Brasile non si rendono conto, non solo in questa situazione di Covid-19, cosa sta succedendo.
Gli indigeni invece hanno piena coscienza di quello che sta succedendo. Dice che questa inconsapevolezza di quello che succede intorno è a causa del fatto che molte persone sono troppo occupate a pensare ai soldi, per cui agiscono semplicemente comandate dai soldi. È necessario che le persone, il governo capiscano che il mondo ha bisogno delle popolazioni indigeni perché loro hanno proprio come mission sulla terra, non saprei come definirla in un altro modo, la cura della terra, la cura di quello che Herbenia ha chiamato di casa comune, e che mentre tutti sono concentrati intorno al capitalismo e a far girare l'economia, la terra sta chiedendo l'aiuto. Dice poi Bolsonaro non è il padrone della terra e noi non siamo gli invasori. Ancora una volta punta l'attenzione su questo concetto. Il movimento, il manifestare, il lottare è centrale in questo momento. Grazie Veronica. Padre Antonio, vi chiedo allora un saluto finale, uma saudação final, as suas bênçãos alegres, cheias de vida do sol do Ceará. Ok, eu quero parabenizar todos vocês que fazem o consórcio Brasil Trentino, né, pela iniciativa e agradecer também, claro, o convite e a participação. De fato, eu me apoio aqui na fala, né, dos dois companheiros, exatamente do Celso e da Herbenia, no sentido de que a gente tem que manter viva a esperança, né, as nossas convicções. Os tempos não estão muito bons, mas a gente tem que manter essa crise, deverá pelo menos servir para a gente rever a nossa prática, o nosso modelo, as nossas articulações. Então, eu acredito que a esperança cristã, né, a mística cristã é fundamental nesse instante. Então, que a gente possa multiplicar essas iniciativas, outras iniciativas também que a gente pode criar, entendendo que nós estamos diante de muitos desafios. Você sabe que em novembro vamos ter eleições municipais, é uma dor de cabeça, essa capilaridade ela é cruel no contexto maior da política, então a gente nem supera a Covid, já está diante de um grande desafio que são as eleições municipais. Então é manter viva a esperança. Eu, particularmente, estou pensando em desenterrar minha velha AK russa, né? Quem sabe? Então, muito obrigado para todos, que Deus abençoe essa iniciativa e tantas iniciativas. Obrigado, Padre Lopes. Verônica, traduzione, poi passiamo la parola al Presidente del Consorzio Brasil Trentino, Armando Stefani. Padre Lopes dice che i tempi non sono buoni, ma bisogna sovvertire i modelli imposti. Per lui è fondamentale uno strumento, la speranza cristiana, e in ogni caso la spiritualità è lo strumento più forte. Chiude dando la benedizione a questo tipo di eventi e la sua benedizione a tutti quanti. Grazie Veronica Risati, bellissima le sintesi che hai fatto, grazie a Herbenia, grazie Padre Antonio, grazie a Cacique Celso, è stato un momento molto importante per approfondire e sentire le vostre voci, analisi politiche anche sull'attuale situazione brasiliana. Grazie a tutte e tutti che avete partecipato di forma sublime a questo nostro evento. Passo la parola a Armando. Grazie Paolo. Então, eu desejo agradeço a todas as pessoas que se uniram a essa conexão internacional. O consórcio acredita que este método de reunião será proposto novamente no futuro. Agradeço a todos os que contribuíram para esta reunião
em particular as 3 testemunhas. Então, obrigado a todas e a todos. Ricordo che chi desidera, quem deseja a registração, não? A registração deste encontro pode pedir ao Consórcio Brasil Trentino. Chi desidera questa registrazione può inviare la sua richiesta. Ricordo altresì che venerdì prossimo ci sarà il secondo incontro e in particolare è dedicato alle associazioni che accompagnano progetti di cooperazione internazionale in Brasile e che promuovono attività culturali e sociali sul nostro territorio, naturalmente sempre con un occhio speciale al Brasile. Come finale ringrazio la Fondazione Caritro che ha messo a nostra disposizione la piattaforma Zoom. Então, a te Logo, speriamo di rivederci in tanti. In questo primo incontro ci hanno sempre accompagnato più di 50 persone e quindi siamo moderatamente soddisfatti. Ciao a tutti e a tutte, alla prossima volta. Ciao. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao, obrigado.